muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Tertuliando, ou Chá das Nove. E hoje temos mais uma vez um convidado muito especial, Rui Fernandes. Boa noite, como Boa estás? noite. Estou bem, obrigado. Temos também a equipa da semana passada, a Sofia e o Rui, meus colegas do Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque. E temos como tema hoje música, religiosidade e juventude. E sim, já para começar, Rui Fernandes. Hoje temos dois Ruis, portanto vou utilizar aqui os apelidos para facilitar. Rui Fernandes, ouvi dizer que estás no Líbano a fazer uma tese de doutoramento com um tema muito curioso, pelo menos para mim. Portanto, fala-me sobre isso. Muito bem. Estou a fazer, é verdade, estou aqui no Líbano a fazer investigação para a minha tese, que vou estar a trabalhar, muito bem, o tema é como encontrar Deus no cotidiano, e só que quando falamos de cotidiano podemos estar a falar de muitas coisas diferentes, não é? O teu cotidiano é diferente do meu. E portanto, a primeira coisa foi tentar encontrar um objeto que pudesse servir assim quase de exemplo, um exemplo de cotidiano. Pois também não queria que fosse só um objeto. Normalmente quando nós estudamos em teologia, normalmente ficamos por livros, não é? Agarramos-nos em livros. Só que a verdade é que a vida não é unidimensional. Nós temos movimento, temos palavra, temos imagem. Então lembrei-me que um bom objeto que representa muito, que está muito ligado ao cotidiano e que tem muitas dimensões, é o hip-hop. Se andarmos na rua, encontramos desde o grafite, encontramos música, encontramos dança, até à moda, os bairros que estão ligados normalmente ao hip-hop. E portanto, achei que podia ser um bom exemplo. Depois também, muitas vezes, o hip-hop, as preocupações que tem são muito do dia-a-dia, muitas vezes liga-se com questões de justiça ou falta dela, não é? Relações, às vezes o problema da violência, o problema da identidade. Agora no hip-hop mais comercial, houve uma altura que o hip-hop era muito música chamava-se underground, portanto música mais escondida ou de pequenos grupos. Hoje em dia ouve-se hip-hop em todo lado, basta abrir o Spotify e aparece logo, é um dos grupos, é um dos tipos de música que mais produz. E no hip-hop contemporâneo temos já coisas mais normais, tipo o amor, as relações, as coisas que também são muito importantes na vida cotidiana. Pronto, e foi por isso. Como encontrar Deus no cotidiano, e neste caso, em concreto, a partir do hip-hop. E pronto, foi isso. E vim para o Líbano, porque... Mas porquê no Líbano? Porque também, quando nós pensamos em encontrarmos... quando nós pensamos em encontrar Deus, não é? Esta palavra, a palavra às vezes é difícil porque pode querer dizer muitas coisas. Depois também parece que Deus joga às escondidas connosco, uma palavra que parece que é mais um convite a tornarmos detetives, temos que descobrir de alguma forma. E então comecei a pensar que para... Depois comecei a pensar, começa a falar disto, isto nunca mais se acaba. Mas comecei a pensar, quando nós encontramos Deus, criar uma forma um passinho mais pequenino para falar de Deus, é começar a descobrir o outro. Encontrar um outro. E também, quando nós começamos a pensar, a nossa vida de cotidiano está feita de encontros com outros. Não é? Mas se pensarmos bem, quando pensamos em Deus, pensamos em alguém diferente de nós. Não é? Ora, simbolicamente, quando pensamos em diferença, pode ser diferença de opiniões, diferença de culturas, E então, o que é engraçado é que o Líbano, que por ser aqui um país no Médio Oriente, não é? É uma espécie de caldo de muita diversidade, de muitas igrejas cristãs, muitas comunidades muçulmanas diferentes. Por isso, o encontro com o outro faz parte da descoberta de si próprio, da descoberta de Deus. Por isso, foi tentar cruzar estes temas, não é? Para descobrir Deus no dia-a-dia, essa descoberta faz sempre, qualquer que seja as apalpadelas para a maneira como nós vamos construindo o significado por trás destas 4 letras, não é? Mas faz sempre através de encontros com outros.
e nada mais ilustrativo da diferença do que alguém que tem uma confissão religiosa diferente da minha, convicções diferentes da minha. Portanto, como é que o encontro com o outro me fala do encontro comigo próprio e Deus? Pronto, é isso. Isto já foi... Exato. Portanto, não, quando o Rui Valdemar me falou do teu tema, eu fiquei muito curiosa e até comentei com ele porquê o Líbano, porquê o hip hop libanês, né? Mas agora efetivamente fiquei a perceber e estamos muito ansiosos para depois dar uma vista de olhos nas Eu também, conclusões que é sinal que vou conseguir acabar. que nós acreditamos que estão a perceber. Exato, exato. É extremamente interessante, que é, se fores ouvir um salmo do Rui, a parte do versículo é totalmente hip-hop. Tu ainda não tens noção da dimensão, a projeção que ele está a ter já na música dele, através do hip-hop. É verdade ou não, Rui? É capaz. Não, eu gosto muito de estilos de música diferente. O hip-hop não é propriamente o estilo de música que eu consumo mais. Aliás, o critério não foi nada uma coisa que eu gosto. Podia ter feito uma escolha, vou escolher uma coisa que eu gosto. O que eu acho muita graça, não é? É que, sobretudo nas minhas áreas, que são uma área de letras, não é? Um grande risco que nós temos é que, quando falamos, lá está, de Deus, estamos sempre a falar também muito ligado à experiência da vida, não é? E a vida é pluridimensional. Né? E um dos grandes riscos numa área como a minha é de ter uma análise que é sempre muito unidimensional, ficar só à superfície do papel, não é? O que é muito empobrecedor. O grande desafio é que a descoberta de Deus e dos outros precisa de muitas dimensões, porque a própria vida tem muitas dimensões. Por isso é que escolhi o hip-hop. Mas eu normalmente não ouço muito hip-hop. Gosto muito da parte dos grafites, acho imensa graça a isso. Gosto muito dos bairros, gosto muito de algum público que se mexe no hip-hop. É gente muito engraçada, de ideias muito, muito diferentes. Depois também acho que bem, para quem gosta de música, e tu, Rita, que ensinas, acho que traz certamente esta noção, não é? De que a relação entre música e corpo, não é? Tantas vezes para ensinar às vezes aos miúdos ritmo, não é? O ser capaz de incorporar o corpo como escola, não é? O corpo ensina a cantar, o corpo ensina. E o hip-hop também se faz com isso, não é? O hip-hop não é só uma linguagem musical por ter notas, é uma linguagem em que o corpo é convidado a falar. Como eu agora estamos aqui a falar e eu estou a usar as mãos e comunicamos. Portanto, como abordagem à comunicação mas sim, se calhar às vezes nas minhas músicas aparece um bocadinho. Sim, porque, como dizias, por exemplo, os meus alunos mais pequeninos são em berçário. Portanto, são mesmo muito, muito pequeninos. E a maioria deles, antes de começarem a cantar ou a reproduzir qualquer som, fazem os gestos. Portanto, imitam-me a fazer os gestos da canção. Portanto, eu quando chego lá, eles começam assim, assim, eu já sei que eles querem a música da história da princesa. Ou a Sofia e o Lobo Mau. Portanto, Claro. é muito isso. É muito uma música associada à expressão corporal. Também, Claro. não é? Claro. Eu vou partilhar aqui um dado extremamente importante, e porque hoje o Natal, acho que está no ar, não é? Estamos em fevereiro, mas o Natal voltou ainda mais cedo do que o Natal do Bruno Nogueira, não sei como. A Rita também ainda tem a sala enfeitada, também o Rui está ainda com bastante. O Natal está sempre aqui. Com bastante decor. A Sofia vem ainda com o fato de Pai Natal. Hoje de manhã lembrou-se já de ideias para o Natal. E aí vem? Natal deste ano. Um fato interessante é que o meu pequenino, volta e meia, começa a cantar assim, uma linguagem imperceptível, mas uma das primeiras músicas que ficou a ele foi logo esta, e ele consegue fazer a melodia ali solidamente. Obviamente, depois e já de me terem chateado com o Natal de 2021, acabamos por meter no YouTube mais uma série de músicas de Natal em fevereiro. Porque nós somos eficientes e começamos já a pensar
Exato, É, exato. muito Já à estamos a frente. programar, já se está a programar. Já estamos a pensar em tudo. Claro, tem que ser, é mesmo isso. Sim, nós passa a publicidade. Vamos ter agora os participativos da Páscoa. E já estamos a pensar nos participativos do próximo Natal também. E quiçá nos da próxima Páscoa. Vamos lá ter calma, que nem a da Páscoa está montada ainda. Exato. Não, mas é isso, é começar já a programar. Acho isso ótimo. Acho ótimo. Acho muito bem. Então, Aliás, aproveitamos, e desculpa Rita, mas vamos fazer aqui um bocadinho de publicidade boa, é que as inscrições para o programa participativo da Páscoa deste ano estão abertas e os ensaios vão começar alguns no final de maio, não é, Sofia? Início de março. início de março. Início de março. Uhum. Maio, enganei-me. Daqui por um mês, mais ou menos, não é, Sofia? Sim, daqui por um mês, sim. Portanto, o link de inscrição, o formulário está nas nossas redes sociais, vão lá, inscrevam-se e hão de receber um e-mail de confirmação, assinado por mim, por acaso, mas... Creio que a Sofia vai agora meter o link até aqui em resposta aos comentários. pode ser. Boa. E já agora, se estão a ver este direto através de outras páginas que não a nossa, o que é que estão à espera para nos seguirem? Exatamente. Vão lá todos seguir, metam gosto, vão ao Instagram, seguir e assim ficam a par de todas as nossas novidades. E este foi o nosso momento de influencers. Agora, Okay. Voltando ao tema principal desta noite. o tema principal desta noite: música e religiosidade. Rui Fernandes, para ti, o que é que une a música à religiosidade? Uau! Essa é uma pergunta que nunca mais acaba. Mas eu posso falar, acho que é sempre mais fácil se começarmos por nós próprios, não é? Como é que é a nossa experiência? Então, a minha casa, a música esteve sempre muito presente. Entre todos os quatro irmãos, não sei se se vê, não estão aqui os meus irmãos, todos os quatro estudámos música e uma das formas típicas que tínhamos de gozar uns com os outros era de inventar áreas para insultar-nos carinhosamente. Portanto, isso da música sempre esteve muito presente lá em casa. Mas para mim, pessoal, portanto, cantar, tocar, eu estudei piano desde miúdo, portanto, a música para mim foi quase uma espécie de língua materna, não é? Há coisas que eu sei que só consigo dizer com as mãos no teclado, há coisas que só consigo dizer convenientemente com música, portanto, isso já fazia parte, já faz parte do DNA. Depois, acho que a partir dos 14 anos, comecei a ir a TZ, uma comunidade que muitos terão ouvido falar, uma comunidade em França, ecuménica, cujas orações são praticamente todas elas feitas de som, seja música ou silêncio, portanto o som é sempre muito importante. E acho que para mim, naquela altura, durante a adolescência, não sei como é que foi a vossa, eu tive uma adolescência típica de ser rebelde, de tudo o que era de discussões sobre isto de Deus e tudo é um disparate pegado. Mas apesar de tudo foi um pretexto de viajar, portanto, e como eram coisas um bocado beatas, os meus pais autorizaram, portanto, eu lá fui para TZ, mas quando cheguei a TZ, aquela forma circular de música, quase de respiração, não é? Um refrão se vai repetindo. A certa altura já não somos nós que cantamos, é quase a música que nos canta, não é? Já deixamos de ser nós, é a música a cantar. Esta coisa de começarmos a ficar empapados de som, as próprias palavras vão ganhando, à custa de as repetirmos, elas vão ganhando mais peso, vão ganhando sabor, não é? Portanto, e depois, por gostar de música, isto sempre foi um sítio onde eu podia dizer tudo, ou podia dizer muito, numa linguagem que me era um bocado espontânea, não é?
Portanto, isso sempre foi muito importante. Seja individualmente, depois também este lado comunitário, não é? Que, não sei, há qualquer coisa de muito forte. Vamos a um concerto, não é? De qualquer estilo, mas talvez isto até se sinta particularmente em concertos, sei lá, em estádios de futebol, por exemplo, estes enormes concertos de música rock ou pop, em que a experiência quase orgânica, em que nós nos misturamos com os outros através da música, não é? Parece que tornamos peixes durante um bocado, em que aquela água em que somos mergulhados a respiramos e a partilhamos. E eu acho que isso é uma experiência muito forte, de comunidade, que me marcou muito. Acho que a música, não é por acaso, por isso que nós encontramos linguagens musicais ligadas aos ritos de qualquer religião, não é? A música desempenha estas funções todas, não é? Seja para meditação, a ideia destes sons profundos que servem quase de leito, de rio, não é? Que nos vai atravessando. A música acaba por ser quase uma forma terapêutica, não é? De sermos lavados por música. A música muitas vezes também está ligada a gestos, não é? Lembro-me perfeitamente quando vivia em Timor durante uns anos, de assistir a vários, lembro perfeitamente, assistir à abertura de uma festa numa aldeia em que tínhamos os homens na aldeia reunidos às portas da aldeia a cantar uma espécie de ladainha com a história da aldeia, uma espécie da genealogia da aldeia. Um gesto perfeitamente religioso, um ritual. E aí é impressionante, e cantado ao ar livre, 40 ou 50 homens a cantar, uma experiência, para quem gosta de música, é uma experiência fortíssima, mas também porque aí se percebe quase esta espécie de ligação desde as entranhas, entre a música e a terra, não é? Isso vê-se muito na música tradicional, não é? Como a música está ligada à observação da terra, não é? Ao ouvir certa música conseguimos perceber o vento, conseguimos perceber quase porque é que as montanhas crescem. É uma coisa impressionante, não é? A música parece que vem de dentro, não é? É, tal e qual. Acho que há... portanto, a música tem esta habilidade, não é? De falar à comunidade, de falar individualmente, mas depois também quase de fazer falar a terra, não é? Pois não é por acaso, depois quem estuda, quem já passou por algum livro de história da música, ou quem procura aquelas coleções de música antiga, não é? E percebe música pitagórica, porque é que para o mundo grego falar de música era falar dos astros, não é? Parece quase cala-te e vê como as esferas fazem música ao girar. Há qualquer coisa aqui que nos liga uns aos outros, que nos liga ao mais íntimo de nós próprios. Por isso percebe-se, não é? A música toca a qualquer coisa de profundo, nas suas diferentes expressões, não é? O que é bonito depois também perceber é que não se trata só de um estilo. Chega-se a Timor e ouve-se a música tradicional, e percebe-se como a música consegue comunicar qualquer coisa de profundo, não é? E sendo ao mesmo tempo muito popular, chegamos a estes concertos rock, não é? E conseguimos ouvir também mecanismos muito próximos a ligar-nos, não é? É verdade. Pois, enfim, desculpem, eu falo imenso, mas é só para dizer que... porque estamos a adorar ouvir-te. Estamos a adorar ouvir-te. Portanto, sim, ainda sobre essa experiência de concerto. A sensação de estar lá não é a mesma se estivermos, por exemplo, a ver em direto numa televisão ou através da internet. Não é a mesma, porque ao estar lá sentimos aquela energia, não é? Aquela energia partilhada entre todos os que lá estão a viver a música. E o próprio
o próprio instrumento em si, não puxando aqui a brasa à minha sardinha, não é? Mas ouvir um órgão na televisão ou estar só ao pé do órgão, Não tem a nada a sensação ver, é nada a muito ver. diferente, não é? Não. E as sopranos presentes que o digam, que a sensação, o tremer, a vibração que faz estar ali ao pé, imbui muito mais a pessoa na presença, não é? Ou na tentativa de estar presente, e estar na televisão ou estar no Zoom ouvir um órgão E por muito boa que. Desculpa, Rui. Por muito boa que seja toda a questão técnica, seja o som 3D ou 4, eu já nem sei que nomenclaturas é que existem para isso. Não é a mesma coisa, porque o som vem para além de vir de todos os lados, toca-nos na pele de maneira diferente do que se estivermos com os fones nos ouvidos ou alguma coisa assim do género. Como o caso do órgão, que tem tantas frequências que de certeza absoluta que não passam todas, porque há umas que são mesmo sensoriais a nível da pele e tudo isso. Aquilo que é muito interessante no confinamento anterior, houve uma partilha, salvo até no grupo do laboratório do WhatsApp, de que em TZ estariam a fazer as transmissões das orações em direto. Sim, fizeram, sim. Ainda estão a fazer, acho eu. Sim. E para quem já esteve ou em TZ ou para quem já assistiu a orações em TZ ou nos vários encontros ou nas mais regulares, sente claramente a diferença daquilo que é estar a cantar atrás de um computador, mesmo que esteja a ver ali que estão 1000, 2000 pessoas, ok, estão 2000 pessoas aqui, é uma família gigante, mas mesmo nas igrejas mais pequenas, e isso acontecia muitas vezes em Lisboa, onde estão 20, 30 pessoas, o sentimento é muito mais prazeroso na igreja com 20 pessoas a fazer aquele tipo de oração do que 10 mil pessoas a ver-nos em direto no Facebook, não é? E portanto, essa presença... E sim, força, Rui. Tal e qual, acho que a experiência presencial é sempre muito diferente, mas não é uma adversativa, vou usar mas não é para ser para contrariar, para completar, porque também me tenho apercebido, isto pode parecer completamente absurdo o que eu vou partilhar, mas apercebi-me há uns anos a ouvir a gravação, vocês devem se lembrar, desculpa, para quem está em casa eu vou dizer nomes de alguns músicos, mas se não conhecerem, pronto, perdoem-me, não é para mim. Depois procurem na internet, mas então, era um pianista canadiano muito famoso, o Glenn Gould, que tinha o hábito de as gravações, tocava Bach como poucos, ficou famoso por isso, de resto, e era um pesadelo para os técnicos de gravação, porque o Glenn Gould tinha o hábito de cantar à medida que tocava. E, portanto, em algumas gravações é possível ouvir ainda pedaços de voz do Glenn Gould. Porquê é que eu digo isto? Há uns anos, quando uma pessoa agarra nos headphones e começa a ouvir, e comecei-me a perceber o prazer, quer dizer, nas primeiras vezes que se ouve estas gravações, uma pessoa irrita-se e diz, Glenn, por favor, cala-te, não é? Toca. Mas a partir de certa altura, não é? À medida que nós nos vamos tornando familiares com a música, não é? A novidade dela já não é por ser nova, já é outro tipo de novidade. Comecei-me a perceber que de alguma forma, a cada vez que eu repetia aquela gravação, o Glenn Gould voltava a viver um bocadinho, não é? E aquela respiração dele era uma espécie de vestígio de alguém que fica. E eu tenho a impressão que, sinto isso não só com gravações, sinto isso quando estou a ler um livro, não é? De certa maneira, também há este lado, mas isso já não é só com a música, é com as coisas, não é? Que há uma espécie de respiração que às vezes fica preservada, que é outro tipo de comunicação. E tenho uma espécie de carinho quase, às vezes nós falamos de comunhão dos santos, que é assim uma espécie de expressão um bocado difícil de definir. Uma espécie desta ideia de que há qualquer coisa que nos liga, qualquer coisa privilégio que é, qualquer coisa que parece que resiste ao tempo, não é? E aquele bocadinho de respiração que ficou nas gravações,
lembra-me que há pessoas que se encantaram por aquela música e que tiveram a generosidade de deixar isso para nós, não é? Acho que isso, de alguma forma, é outra forma. Já estou a falar de outro nível, não é só a qualidade de gravação, não é só a força de estarmos presentes, não é? E porque isso sem dúvida, não há comparação. Mas, pessoalmente, também há este outro lado, que a música, para mim, também me fala de uma espécie de outro tipo de comunhão, que é a comunhão com quem faz a música, não é? Também o facto de, se calhar, nós lembro. Por exemplo, eu seria um péssimo instrumentista, eu fico sempre muito nervoso quando tenho que estar a tocar à frente das pessoas, eu seria péssimo para isso. E por isso, talvez por isso, tenho muito respeito para quem tem que estar à frente, para quem tem que estar num palco a cantar, ou a tocar, e lembro-me um bocado disto, não é? Da generosidade que está daquele lado, do lado de lá, de quem tem a coragem de se apresentar, que está a partilhar alguma coisa connosco, não é? Que já não é só desta pessoa, já é quase património da humanidade. Pronto, também isto já liga a outra conversa sobre como é que é o compositor, como é que é o intérprete, de quem é que é a música, não é? A música é de quem? Pertence a quem? É verdade. A música é de todos. Vamos dizer que sim, todos ficam contentes. Eu gostava de fazer aqui uma questão ao Rui, e pegando na dualidade do teu ser, ou melhor, na multiplicidade do teu ser, pegar na dualidade mais famosa, não é? O padre e o compositor. Então, eu gostava que refletisses um bocadinho, que nos dissesses um bocadinho a tua opinião sobre a presença, a função da música na liturgia, portanto, na celebração. E apelo também a toda a gente que está em casa para ir aos comentários e escrever perguntas. A Sofia estará atenta a isso e vai dando também algum input vosso para que possamos incorporar as vossas questões, as vossas opiniões, à medida que a conversa se vai desenrolando. Força, Rui. Essa é mais uma ótima pergunta que dava para ficarmos aqui muitas horas. A música na celebração. É uma reflexão que com o Rui falamos muitas vezes sobre isto, não é? Acho que a questão prática é perceber que quando falamos de música numa celebração, estamos a falar de um contexto muito particular em que vamos usar a música, não é? Nós podemos rezar de muitas maneiras, não é? Podemos rezar no carro, podemos rezar... Há muitas formas de usar música para rezar. Depois, há a ocasião em que nós nos juntamos no mesmo lugar, vamos partilhar palavras, gestos, que têm uma determinada lógica interna, não é? Há uma espécie de arco, e a música naquele contexto tem como objetivo ajudar-nos a fazer este percurso, não é? Percurso que começa quando nos juntamos, começa com uma procissão que nos lembra que a nossa vida é uma espécie de peregrinação, não é? Depois vamos lembrar-nos um bocado do nosso BI, lembramos do nosso bilhete de identidade, temos sonhos, mas que também somos frágeis, que não estamos sozinhos, não é? Que confiamos num Deus que é bondade, num Deus que tem mais esperança do que nós. E portanto, por isso lhe cantamos, não é? Cantamos, imaginamos o que é que será cantar com anjos, e cantamos Glória. Até Harold. Exatamente. Ouvimos poesia que já tem 2700 anos e juntamos essas vozes desses poetas, não é? E cantamos com eles as tristezas, os suspiros que eles têm, com os salmos que escreveram. Estou a fazer um bocado a descrição do que é a missa, mas para dizer que quando pensamos no contexto da liturgia, é um contexto particular, não é? Naquele momento, aquela música que vamos estar a usar está ali para nos ajudar a fazer um percurso. E que é ao mesmo tempo um percurso pessoal, íntimo. A música ajuda-me a lembrar de uma presença de Deus na minha vida, e de Deus que quer mesmo falar ao meu ouvido, mesmo que Ele fale silêncio, não é? Isso será sempre a língua estranha de Deus,
mas Deus que quer falar, mas também não é só minha, estamos em comunidade, aquilo que nós dizíamos dos concertos, em que há, na liturgia sente-se de uma forma muito particular, não é? Aliás, acho que hoje em dia já são poucos os sítios onde nós cantamos em conjunto, não é? Na música tradicional era feita numa altura em que as pessoas tinham o gosto de cantar em conjunto, né? Se estou a trabalhar, a apanhar azeitona, ou estou na vindima, ou cantávamos em conjunto. Hoje em dia, ou vamos para um concerto, não é? Ou estamos no chuveiro, ou então estamos, parece, é estranho, não é? Mas a música, cantar, é uma atividade que parece que é mais, temos que procurar melhor os sítios onde sentimos à vontade para cantar. A música na liturgia tem esta, acompanha-nos. Acho que, diz. Ia-te questionar, já que estamos aqui a falar de música na liturgia. Então, e diz-me, o que é que tu achas da música que nós fazemos em São Roque? Que não é uma música tão destinada a que quem lá vai cante connosco, mas é um tipo de música um bocadinho diferente. O que é que tu achas disso? Acho, então vou ser muito franco, não é? Vamos dizer assim. Se só houvesse missas como São Roque em que as pessoas nunca podem cantar, acho que seria mau. Se houvesse em toda a cidade de Lisboa missas como a de São Roque, onde a comunidade nunca pode cantar, isso seria mau. Felizmente, existe na cidade de Lisboa bastantes formas de linguagem, o que permite a que as pessoas procurem também lugares onde se fala uma língua que elas percebem. Acho que a música na liturgia está sempre ligada à comunidade, não é? As comunidades são diferentes, as pessoas têm interesses diferentes, falam línguas diferentes. Por isso, haver um sítio onde se fala essa língua musical, é ótimo, não é? Se só se falasse essa língua, seria péssimo, porque as pessoas falam muitas línguas. Lá está, precisamos da tal diversidade, não é? Tal e qual. Portanto, ainda bem que vocês estão a fazer este trabalho de falar uma língua musical, que certamente é uma língua que as pessoas que vos procuram, que rezam convosco e que fazem esta viagem juntos, não é? De domingo a domingo, é uma língua que vocês lhes oferecem, as pessoas percebem isso. E acho isso ótimo. Acho que, lá está, como as pessoas são diferentes, as comunidades são diferentes, falam línguas diferentes, é importante cultivar música que se adapte a comunidades diferentes. E isso deveria ser visto de uma forma muito tranquila. A questão é perceber a música que está a ser que se pratica numa comunidade. A música é consonante com o que nós estamos a celebrar ou não, não é? Às vezes dou muito exemplo. O canto gregoriano é uma das referências na música ocidental, nas nossas igrejas de rito latino, vivo no Líbano, temos muitas igrejas católicas, mas que pertencem a ritos diferentes, têm outra tradição musical. Mas o canto gregoriano, que é para nós uma referência, não é? De um estilo de música. Mas a forma de usar o canto gregoriano pode ser muito litúrgico ou nada litúrgico, conforme o contexto que está a ser usado. Portanto, pode haver, se aquela comunidade que se reúne percebe aquela linguagem, se alimenta, usa aquela linguagem como sua língua materna, não é? Ótimo. Noutros contextos pode ser completamente desadequado, não é? Pode ser completamente desadequado. Por isso, às vezes, estas associações entre estilo e música litúrgica não é muito feliz. Perceber a liturgia tem os seus critérios. Quem vai praticar música fala uma língua, né? Eu como comunidade, vou celebrar, devo tentar perceber o melhor possível aquele percurso, né? Perceber o que é a liturgia, quais é que são, o que é que estamos a celebrar, que textos é que estamos a ler, qual é que é a decoração, se é a decoração de Natal, se é estas coisas. Assim como no Natal dá-nos vontade de ouvir Christmas carols, não é? Na nossa música litúrgica deveríamos ter essa sensibilidade, qual é que é o ambiente, não é? É engraçado que há música, que sempre que chega ao verão sai o CD de música de verão para a praia, não é?
parece que nós, às vezes, temos menos. Agora já me começo a desviar ligeiramente da questão. Parece que às vezes temos alguma dificuldade em fazer casar as estações exteriores e interiores com a música que usamos, o que é muito empobrecedor. Portanto, lá está, resumo. Ainda bem que vocês têm essa linguagem, que trazem isto para a comunidade, que fazem isso com bom gosto, que fazem isso com critérios, não é? Tentam perceber que tempo é que estamos, qual é que é a estação, qual é que é a temperatura lá fora, não é? Que música é que se usa. Acho que em muitos sítios, felizmente, também outros estão a tentar fazer com outras linguagens, uns com guitarra elétrica, outros só à capela. Portanto, ainda bem que há diversidade e onde se procura fazer com qualidade. Acho que felizmente há muitos sítios. E Valdemar, gostaria de saber a tua opinião sobre a opinião do Rui. Bem, apanhaste-me de surpresa, né? O Rui do Químico. Lá se vai o livro. O Rui já tem. Pois já. Agora há um duelo entre Ruis, não é? Portanto, Não. É uma alegria ouvir-te. Eu falo muitas vezes com o Rui em relação a algumas das coisas que vamos fazendo, até porque o Rui acabava por ocupar um bocadinho a função que eu agora desempenho em São Roque, e, portanto, daqui no aspecto de também de transmitir como é que o legado dele está a ser executado, a opinião, e porque também nós sabemos que o Rui há de voltar aqui a Portugal e esperamos recebê-lo na comunidade da Brutéria, não é, Rui? Agora aqui a lançar achas para a fogueira. Inshallah. E, portanto, a nossa linguagem em São Roque acaba por ser um bocadinho a pedra no charco, na perspectiva em que se calhar fazemos as coisas mais pela negativa do que pela positiva, ou seja, acabamos por não fazer um certo tipo de repertório, omitindo claramente, porque a oferta a esse já é demasiada. E acabamos por recuperar o outro repertório porque a oferta é menor. E quando nós acabamos por dizer, bem, não fazemos de forma sistemática, ou Mané Luís, ou Cartageno, ou etc., não é por respeito ao trabalho enorme que eles fizeram nos últimos 20, 30 anos. Não é porque a música deles seja necessariamente má, é porque a oferta já é tanta que nós ali, naquele espaço, especialmente porque a igreja é belíssima e tem a riqueza toda que tem, achamos por bem que a oferta se devesse também imiscuir com a própria arquitetura. Há bocado o que está a falar também de ver como é que era a celebração. Ora, não podia ser precisamente o mais oposto. A celebração é simples, não é simplória, é simples, ou seja, é efetiva, vai direta àquilo que são as necessidades das pessoas. O nosso reitor tem uma sensibilidade extrema em saber como chegar às pessoas de uma forma bastante clara e simples. Em oposição, a música tem aquela majestosidade, aquela riqueza que acaba por equilibrar o outro lado da balança. Quer dizer, não há grandes procissões, não há incensos, não há uma cerimónia muito faustosa e geralmente é a música que acaba por dar essa riqueza, esse brilho na parte do cerimonial. Atenção só ao facto de que há bocadinho estavas a dizer que o convite à população para cantar. Ora, nós optamos por fazer o convite de outras formas, quer seja pela audição como meio de criar ambiente para, e os participativos são também uma forma de chegarmos à comunidade para os venham cantar connosco, ou seja, a Igreja de São Roque, não sendo paróquia, não tendo um grupo de fiéis restrito, é uma igreja de toda a Lisboa. E, portanto, toda a gente pode vir. E vem muita gente de São Roque, mesmo a assistir ou participar nas celebrações, e que vem de Cascais, que vem de Sintra, que vem de Vila Franca, que vem da zona norte de Lisboa, de Mafra, etc.
e que se encontram ali. É o seu momento semanal de ir a Lisboa. E os nossos cantores também vêm de pontos muito diferentes, não é? Vêm de Alenquer, vêm muitos de Sintra, vêm da Margem Sul, quer seja da Almada, quer seja do Montijo. E, portanto, esta riqueza, acabamos por fazer aqui um mosaico cultural de gente que se agrega só para fazer uma coisa que é fora do comum, não é? Não existem muitas outras igrejas onde sistematicamente se faça Claro. isto, nem faça muito sentido. Portanto, a minha opinião é realmente muito semelhante ao do Rui. Nós fazemos o que fazemos ali porque são-nos dadas as condições necessárias Claro. para. Porque a igreja de São Roque tem a característica de ser a igreja de São Roque, que não é paróquia, não é? A minha atitude já se torna um bocadinho diferente na encarnação, onde tentamos adaptar as celebrações ao público-alvo, não é? Claro. E, portanto, mas nunca também descurando o papel que todos os compositores, sejam eles vivos ou estejam já bem lá em baixo, tiveram com a história da música e falamos especialmente daqueles cuja voz não é ouvida, não é? E a Sofia queixava-se imenso disto. Eu quero arranjar áudios, algumas gravações no YouTube, no Spotify, para que os cantores possam ouvir. Mas depois percebi que era esse o objetivo. O objetivo é não falar nada. Vamos apresentar o que mais ninguém faz. Nós podemos fazer música de Mozart, sim, mas a oferta para esta também já é muita, portanto, vamos oferecer aquilo que mais ninguém consegue dar. Sem dúvida. Aliás, eu até fiquei contente de no participativo passado terem vindo ter comigo participantes a dizer: "Oh Sofia, eu não encontro coisas no Spotify, oh Sofia, eu não encontro coisas no YouTube." Ainda bem, ficamos contentes por isso, é esse mesmo o objetivo. E aprendi isso com o Rui, obviamente, porque eu já estive desse lado, não é? Oh Rui, onde é que estão as coisas? Eu quero mandar as pessoas. Aliás, para acabar de fechar aqui o ciclo do Natal, uma das obras que nós acabamos por fazer no participativo de Advento do ano passado era um dos motetos. Aliás, acho que fizemos dois motetos de Heinberger. Foram 3. Um no primeiro domingo do Advento, sim, o Deus tu Convertens e o Até Levavi, que é para aí o oitavo. O Até Levavi que foi do primeiro domingo. Que é e o outro, como é que... Sim, sim. Do terceiro domingo, não é? Do terceiro? Não, do quarto. Já foi o último, acho que foi o último, sim. Foi o último, foi o quarto. Sim, foi, sim. Sim, que é o domingo do Horácio, não é? Aqui o Rui pode nos elucidar melhor. No Advento é o terceiro, sim. E hoje ela veio a dizer: mas eu gostava de fazer os 9 motetos todos. Portanto, o Heinberger acaba por não ser um compositor muito desconhecido. Okay? Acaba por ser daqueles que fazemos regularmente, que até tem alguma fama. Mas é uma fama que se resume a 2 ou 3 obras e que o resto está ali no esquecimento com poucas interpretações, não é? Nós muitas vezes à semana até fazemos a missa Puerorum, tem, salvo erro, 2, 3 ou 4 gravações no YouTube e na maioria delas não é uma gravação a nível técnico de uma qualidade excelente, não é? E isto é bom ver que as pessoas, elas vão para casa, elas vão pesquisar, vão ver quem é que era este compositor ou esta pessoa. Claro, isso é ótimo. Nós temos a prática de fazermos as folhas de sala. Agora a pandemia obriga-nos a não fazer isto, explicando um bocadinho o que é que estava ali a cantar a propósito daquilo. Contudo, eu acho que é extremamente importante passarmos agora para o outro verso da medalha, não é? Falta um quarto de hora e precisamos aqui de falar ainda um pouco. Já? Sim. Oh meu Deus! Era precisamente isso que eu queria. Obrigada, Rui. Então, queria passar agora, mudar aqui um bocadinho o rumo da nossa conversa e passar para o tema religiosidade e juventude. Rui Fernandes, de que forma é que achas que nós podemos integrar mais os jovens na comunidade, portanto, seja na paróquia ou seja numa participação mais ativa e regular da Eucaristia?
Diz-me, fala-me sobre isso. Ui, se eu tivesse uma solução, já estava. Falas. Eu acho que hip hop nas celebrações era uma forma boa, não era? Exato, hip hop nas celebrações. Fala-me sobre isso. Não sei, é um tema muito. Bem, uma vez mais, falo pela experiência pessoal. Acho que estas coisas. Portanto, como disse, quer dizer, a minha adolescência foi como a de muitos, de uma tendência a ter assim um olhar muito, muito crítico, muito rebelde e tudo. O que é que me valeu nessa altura? Não foram as celebrações. Bem, TZ foi muito importante, mas eu era escoteiro, fui escoteiro toda a vida, mas portanto, não foi propriamente as celebrações, foi encontrar pessoas autênticas, não sei, lembro-me de ver chefes de escoteiros e de escoteiros mais velhos, portanto, que era rapaziada apaixonada pela vida, interessados pelos outros. Era um grupo onde se encorajava a autonomia, em que o pessoal era encorajado a estar atento, a propor coisas, dava-se bem. Isso, a própria dinâmica dos escoteiros, quando corre bem, tenta-se incentivar a criatividade, a responsabilidade, a proatividade. Eu acho que isso, quando era novo, isso tocava-me, mexia comigo, porque para já acho que são idades em que nós... há aqui muitos processos, não é? Estamos a sair de casa, estamos à procura da nossa identidade. Normalmente a identidade descobre-se por oposição, às vezes à fase ser eu significa não ser como os meus pais, ou significa ser um certo lado do contra, que são fases, e portanto às vezes encontrar sítios onde nós podemos encontrar uma voz e podermos participar e saber que vamos fazer a diferença. Há certas idades em que estas palavras fazem a diferença, em que encontrar sítios onde há líderes ou animadores de grupos que têm estômago para aturar a rebeldia de malta mais nova, não é? Que é preciso estômago, porque portanto, vocês dão aulas, não é? E já se aperceberam que há uma coisa muito normal, exatamente quando os miúdos, não sei quem é o nosso público, vou assumir que são tão miúdos como eu, mas quando se encontram com... Acontece muitas vezes os miúdos, diante de um professor ou diante de uma figura mais velha, tentar dizer, não, eu sei mais do que tu. E encarar isso não como uma ofensa, não como uma agressão, não se sentir ameaçado pela pergunta que está a ser feita, pela irreverência. Acho que isso exige alguma maturidade da parte de quem anima os grupos, saber dançar, sentido de humor. Portanto, eu diria que antes de falar dos jovens, há aqui todo um trabalho de pensar quem é que são os nossos animadores de grupos, que formação é que têm, que maturidade é que têm, porque de facto acompanhar a rapaziada nova é dar-lhes espaço para que possam errar, não é? Porque boa parte da aprendizagem destes grandes sonhos, não é? Vou servir, ok, então vou-te dar espaço para organizares uma atividade. E eu organizo uma atividade, lembro perfeitamente, tentámos organizar, imaginámos, essa nunca acabámos por fazer outras, mas falámos há anos de fazer sopas dos pobres, acompanhamento de sem-abrigo lá no grupo, e os nossos diziam, claro, façam, e depois começámos, à medida que íamos tentando fazer, mas começar a perceber os problemas, mas tínhamos de pedir autorização disto, tínhamos de pedir... E portanto... o aceitar que o pessoal que precisam de um certo espaço para arriscar, também para conhecer a realidade, para perceber que às vezes as coisas ou não são tão difíceis ou não são tão fáceis como imaginavam, dar-lhes coragem, encorajá-los para que não desistam no meio desses processos. Portanto, eu acho que isso é muito importante, diria assim. Não é fácil de fazer isso, mas depois ligado, quando falamos de música, temos estado a falar de música e juventude, acho que também isso é um tema muito complexo. Também falámos de estereótipos, não é? Um estereótipo é liturgia e estilo de música. O outro estereótipo é juventude e estilos de música. E acho que às vezes estas ligações
não resultam assim tão bem, não é? Mas sentes que um estilo de música feito numa determinada paróquia ou numa determinada Eucaristia influencia a participação mais ativa dos jovens ou não? Não sei se é o estilo de música, acho que é mais o tipo de liderança e da forma de envolvimento dos jovens nesse processo. Lembro-me, há uns anos, na paróquia de Algueirão, não sei se ainda é assim. Eu sou dessa É paróquia. essa? Mas eu não sei. Pronto, vou falar de uma coisa que aconteceu há 20 Fala à anos. vontade, à Vou falar de uma vontade. coisa que aconteceu há 20 anos. Não sei se já Já era nascida, mas já eras fala à nascida. vontade. Mas é um ótimo exemplo. Lembro-me que na paróquia de Algueirão, há 20 anos, quase, havia, eu não sou de Algueirão, portanto, e falo com um ótimo exemplo, porque havia as 3 missas dominicais, cada uma delas tinha estilos de música diferentes. Havia a missa das 4 da tarde, que era da catequese, lembro perfeitamente de ir lá 1 ou 2 vezes e até tinha uns triângulozinhos para os miúdos tocarem durante era um estilo musical. Os triângulos agora evoluíram para uma bateria. É Acho que isso, ainda lá pronto. está. Sim. A bateria, mas era música claramente feita para crianças e tudo mais. Havia a missa do meio-dia que agora é um organista conhecido português, o Sérgio Silva, Já mas lá não está, mas sim. já passou, Uhum. mas pronto, Sim. que era organista lá, portanto era completamente, eram os clássicos da liturgia, não é? Às vezes gregoriano, às vezes Manuel. Depois tinha a missa das 7 da tarde, que tinha a bateria, que eram os jovens que faziam. Na mesma comunidade, o que é que acontecia? É que havia realmente qualidade na forma de orientar a rapaziada mais nova da missa das 7 da tarde, domingo, tinha um cancioneiro publicado, portanto era música de bateria, mas era publicado, tinha um diretor de coro, eles preparavam-se. Eu não associo tantos estilos, associo muito mais como é que se faz a animação destes grupos. Dá-se liberdade para que os jovens intervenham, eles sentem que há qualidade no trabalho que se está a fazer, há desafios novos que são apresentados. Pronto, é assim um conjunto de questões pronto, por isso eu não associo tanto Agora, claro, se me perguntares, agora fazendo aqui a ponto com a conversa anterior, que é a questão do lugar, não é? Em São Roque, fará sentido naquela comunidade, naquela igreja completamente barroca, eu agarrar numa bateria e numa guitarra elétrica? Pode acontecer, poderia acontecer. Estás a ver? Podia acontecer. Mas se tu pensares do ponto de vista. Haveria muitos ataques cardíacos. Eu podia acontecer, mas se tu pensares naquele espaço, não é? Mesmo do ponto de vista acústico, nós somos sensíveis a isso, não seria a melhor música, ou seja, não era o melhor lugar para aquela música, precisa de outro espaço, não é? Por isso, ajudar também o pessoal, ajudar-nos a aprender a ouvir, sem preconceitos, que é, estou neste espaço, o que é que soa melhor neste espaço? Estou noutro espaço, o que é que soa melhor neste espaço? Acho que isso é uma aprendizagem, percebes? Portanto, acho que é mais orgânico, é uma pergunta mais geral de como é que se envolve as pessoas, como é que se lida com elas como pequenos adultos, não é? Falando com eles com transparência, chamando à responsabilidade, mas também ao mesmo tempo dar espaço de criatividade. Eu lembro uma coisa, é o último exemplo, porque acho que temos que acabar, não é? Uma coisa que acontece com muitos grupos que vão a TZ, não é? Chegam a TZ, adoram TZ. Chegam às paróquias, muitas vezes, e depois vão à procura de alguma coisa parecida. Mas depois, muitas vezes, ou encontram resistências nas comunidades, e não estou a fazer com grande juízo, às vezes as pessoas também não conhecem, portanto, também não percebem do que é que se está a falar. Conhecido, não é? Tudo aqui saia da... Sim, não estou a fazer, não é julgamento, é só constatar, não é? As pessoas também não conhecem o que é isto, TZ, mas o que é isto? Também às vezes tem a ver com as expectativas, não é? Queremos trazer TZ, não é? Como é para este lugar, e portanto também nos falta capacidade de adaptar à realidade, e às vezes também faltam lideranças, não é? Então, ok, vamos fazer aqui então, mas como é que é isto, não é? Como é que se anima um grupo, como é que se mantém aqui um grupo, qual é que são... Vocês estão aqui a fazer, é uma forma muito interessante de pensar que a atividade musical num grupo não é, pode ser mais criativo, pode incluir outras atividades, pode incluir outras temáticas. Mas pronto, todos perceberam que eu não sei como é que se resolve o problema, é basicamente isso. Sim, é realmente uma coisa difícil. Nós também com estes participativos também tentamos envolver bastante juventude
claro, a virem cantar o nosso tipo de música, não é? Claro. Mas mesmo assim, abrir as nossas portas e receber outras pessoas e tentar cativá-los para o que nós fazemos e para lhes mostrar que se nós conseguimos, eles também conseguem. E, portanto, estamos de portas abertas para os receber. E agora, antes de terminarmos a nossa conversa, queria terminar da melhor forma e queria que falasses um pouco sobre o projeto Laboratório. Ok. Então, o laboratório começou, basicamente, na prática são 8 dias de workshop sobre música para a liturgia, aberto a todo o tipo de músicos, seja músicos amadores, pessoas que têm grande formação ou músicos profissionais. Oferecemos 4 modalidades, agora vamos ter uma quinta, mas pronto, temos 4 modalidades Novidades do caminho. de participação. Aliás, vamos ter 6 agora. Bem, mas são surpresas. As 4, digo 4. Podemos, connosco como músicos, pode ser músico de muita forma diferente. Podemos ser cantores, como a Rita e a Sofia, podemos ser instrumentistas como o Rui, ou compositores, como o Rui, podemos ser diretores de coro, não é? E portanto, oferecemos estes, porque são coisas que são necessárias nas comunidades. Como queremos ser o mais democráticos possível, ou seja, acolhedores inclusivos possível, para cada uma destas propostas, temos um programa avançado para quem já tem formação e temos um programa iniciado para quem está a começar. E depois pronto, isto são assim as ideias-chave. Começou o grande núcleo do laboratório, é uma experiência de comunidade. Portanto, que às vezes as pessoas pensam, mas aquilo são os cromos que se vão juntar para falar de música. A ideia de fundo é uma experiência de igreja em que nos vamos juntar, pessoas que gostam de música. Tentamos criar um espaço de confiança, porque às vezes quem se junta, quem não tem formação nenhuma, junta-se de repente, está ao lado dele, está um cantor da Gulbenkian e ele diz, encolhe-se. E ajudar a dizer, olha, nós não estamos aqui, isto não há diplomas, não há avaliação, estamos numa lógica de partilha de missão, é uma missão de igreja, de como fazer melhor música para a igreja. Portanto, aproveitem esta ocasião para se conhecer, para trocar contactos. Depois é giro de ver malta mais nova que começa a perguntar aos mais velhos que já são músicos profissionais, como é que fizeste, onde é que foi o percurso, onde é que estudaste, olha, achas que... Ou então jovens compositores, malta que está a começar a aprender e começar a falar com outros. Portanto, cria-se aqui uma experiência comunitária a este nível de relações de encontro, mas depois também quase um mínimo esteiro, que 3 vezes por dia temos momentos de oração, porque a ideia é como é que se aprende a andar de bicicleta, anda-se, como é que se aprende sobre liturgia, vivendo a liturgia. Portanto, mais do que ter muitas conferências, depois existem várias conferências também, mas é oferecer a experiência, não é? E mesmo para perceber o que música é que resulta, o melhor é rezar com boa música, e ao usá-la começa a perceber, olha, isto resulta, e isto se calhar não resulta tão bem, e portanto, por isso chamamos laboratório, porque tem uma lógica experiencial, não é? Como os laboratórios, mas também brincamos com as palavras, também é um lugar de oração, um pequeno oratório. Portanto, foi isto. Portanto, e se Deus quiser, a próxima edição vai ser agora em próximo setembro, e estamos agora a imaginar como é que se faz um laboratório ainda em rescaldos de pandemia, não é? Portanto, andamos aí a magicar formas diferentes para que, imaginando todos os cenários, os piores e os melhores, mas de maneira que, qualquer que seja o cenário, seja possível as pessoas fazerem uma experiência de encontro, de comunidade, de formação para música e de oração em comunidade. Por isso, setembro, vamos ter uma nova edição, mais 8 dias a tentar fazer nova música para a liturgia. E deixa-me dar aqui um contributo de experiência pessoal em relação à edição de 2019. É realmente uma experiência de encontro intensa, não é? Nós, os intervalos, por muito cansado que estivéssemos de fazer música, e o Rui depois vinha já a meio da semana a dizer não cantem mais, calem-se e poupem as vozes. A experiência era, os intervalos eram sempre passados a cantar, não é? Eu não sei quantas versões
de músicas dos 4:30 é que foram ali feitas. Ahm, o pessoal não precisou de muito para se começar a conhecer e a falar. Ao chegar ao final do segundo intervalo, toda a gente já se conhecia bem, ou a sensação era que as pessoas se conheciam já bem ao ponto de falarem de uma forma bastante franca e aberta uns com os outros. E portanto espero que em setembro nos encontremos lá todos. Exato, estão todos convidados. Ou para participar e estarem connosco, ou para se juntarem às orações. Portanto, a ideia é que o laboratório ser de portas abertas. E, portanto, muito obrigado. Muito interessante. E costuma ser mais ou menos em que altura de setembro? Na primeira semana de setembro, normalmente. As escolas ainda não começaram, as aulas a partir é logo no início de setembro. Portanto, um bocado isso. Portanto, tentamos juntar, é uma experiência comunitária, basicamente. Juntamos gente do norte a sul do país. De facto, é muito giro ver a dinâmica entre músicos já formados. Uma coisa que me toca sempre muito. Quem já está metido em música como profissional, não é? Às vezes começa-se a perceber os bastidores de qualquer indústria, não é? Podem ser desgastantes, não é? Às vezes há competições, às vezes há frustrações, e de repente entrar num sítio onde as pessoas estão a fazer música só porque gostam de música, quase recuperar aquela voz inicial, não é? A música que nos liga à terra, a música que nos liga a nós próprios, que nos liga aos outros, e se calhar que nos liga ao silêncio de Deus, não é? Isto para muitos amigos músicos profissionais, eles dizem mesmo isto é um bálsamo, não é? Quase foi lembrar-me porque é que sou músico. Que é chamaria um retiro espiritual voltado à composição. Eu lembro-me que no ano, há 2 anos, eu já não compunha há algum tempo, e aquela semana, aqueles 10 dias, 9 ou 10 dias, foram quase retirados só mesmo para fazer isso. Portanto, foi a sabática do dia-a-dia, que uma pessoa acaba por tirar só para fazer música. E às vezes andamos tão imiscuídos na nossa vida que esquecemos disso. Não é? Foi quase voltar ao início. O que é que eu posso fazer? E então foi ali um jogar de obras. Aquilo foram quantos quirias? Para uns 3 ou 4 quirias, não é? Cada um com uma vertente diferente. Portanto, eu acho que o laboratório devia ter aí em baixo legendas do retiro espiritual para compositores. E depois o programa dos compositores é o programa mais diria particular dentro do conjunto do laboratório, não é? Porque a ideia portanto, qualquer um estas modalidades há um sistema de tutoria, não é? No caso dos compositores, normalmente a ideia é uma parte da manhã tem encontros com compositores já formados que dão pequenas introduções a noções de harmonização e de condução de vozes, enfim, para quem, no fundo, como escrever um cântico, eu diria simplificar isto, mas depois o resto do tempo é tempo de compor e depois existem tempos de conversa personalizada, mas que é uma espécie de leitura mais em profundidade, tentar perceber porque é que eu procurei aquele som, porque é que eu precisei de dizer aquilo daquela forma e até que ponto é que aquela música significa para mim, como é que aquilo pode significar na voz dos outros. Portanto, o programa dos compositores é mesmo uma introdução à arte de ouvir e de partilhar com sons uma experiência espiritual. Mas depois cada apartado tem as suas dinâmicas. Este ano, em princípio, vamos ter também uns ateliês por estilos, portanto, vamos ter um ateliê de jazz, gospel, um ateliê de música indie, um ateliê de música tradicional portuguesa e um ateliê de canto gregoriano, se tudo correr bem. Portanto, queremos muitas novidades sobre o laboratório, queremos muitas novidades assim que estiveste em breve connosco, que queremos muito saber. Agora ficamos muito curiosos. Uma questão que houve uma senhora a colocar sobre se o laboratório seria uma experiência
que é presencial, não é? Agora com esta coisa do online, como é que vocês também estão a tentar ver esta possibilidade do encontro à distância? Tal e qual, neste momento, obrigado pela pergunta. Neste momento estamos a imaginar esses cenários possíveis. O mais provável é que tenhamos em simultâneo 2 programas. Um programa para quem não se pode deslocar, um programa online, em que as pessoas podem ter pequenos conteúdos online, e depois um programa para quem se pode deslocar. Vamos imaginar, pronto, eu não quero ser profeta da desgraça, mas vamos imaginar que em setembro ainda vai ser necessário ter as pessoas ficarem confinadas em certos concelhos, por exemplo. Não é? Nós vamos tentar que, possivelmente, para já que as sessões possam ser acompanhadas à distância, portanto, as pessoas podem participar no laboratório estando à distância. Aquelas que tiverem, pronto, por sorte geográfica, por estarem ali perto, podem se juntar a nós presencialmente. Mas pronto, a ideia é fazer um programa híbrido, portanto, presencial e online, de modo a que todos, de uma forma ou de outra, possam estar connosco. Excelente iniciativa e excelente ideia. E excelente também forma de adaptação à nossa situação atual, não é? Pois. Não, mas dou realmente os parabéns porque acho que sim, acho que é uma excelente iniciativa e estou bastante curiosa para ter mais informações. Portanto, o Rui depois partilha connosco. E agora, por uma questão de timing, deixem-me ver as horas, sim, não é? Nós esticamos sempre um bocadinho mais a nossa conversa. Quero-vos agradecer por estarem aí desse lado, Sofia, Rui e, claro, Rui Fernandes, o nosso convidado. Agradecer também a todos os que nos estão a ver em direto através do Facebook e os que nos vão ver nos próximos dias, já sabem, podem continuar a ver, a comentar, a partilhar. Certamente que, se tiverem alguma questão, também nos podem fazer. Se houver alguma questão para o Rui, nós depois também faremos chegar e tentaremos responder da melhor forma. E agora vamos terminar aqui a nossa conversa da forma como terminamos a semana passada. Eu queria dizer que como terminamos habitualmente, mas esta ainda é só a nossa segunda sessão. Portanto, onde é que estão as vossas canecas? O copo do Natal, obviamente. Pronto. Natal em fevereiro. Natal! Quem nunca? Exatamente. Quem nunca, exatamente. Quem nunca? Despeço-me de vocês com um agradecimento. Desejo-vos uma boa noite, uma ótima semana. Esteja connosco. Diz. E que vos esperamos cá para a semana. O nosso convidado ainda não pode ser revelado. Será uma mega surpresa. E esperamos que seja uma surpresa tão grande e agradável quanto é a nossa expectativa. E agora sim, Rita, em nome do Serviço de São Roque e do Serviço de Cultura da Graça e também da Casa Sul do Tial, podes então encerrar honrosamente esta conversa. Desejo-vos uma ótima noite, uma boa semana e proponho um brinde virtual. E até ao próximo Tertuliano ao Chá das 9. Até lá. Até lá. Boa noite.